Gente, vocês me pediram para falar sobre fechamento de ileostomia, uma pessoa que não tem o intestino grosso. Nós vamos dar uma olhada nisso, mas nós vamos ver por que a pessoa pode não ter o intestino grosso e o que esperar dessa reversão. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E curte o vídeo, gente, não custa nada, clica no joinha, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Vamos entender, né, gente, o que é uma ileostomia, por que a pessoa pode não ter o intestino grosso. Primeira coisa, ileostomia é um orifício não natural. Que é isso? A gente vai colocar o intestino na região do abdômen, para que as fezes saiam ali. No caso, a gente vai estar usando o intestino delgado. Por que a gente pode precisar tirar todo o intestino grosso e fazer uma ileostomia? Existem vários motivos. Os motivos podem ser uma retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal que não está bem controlada, a presença de mais de um câncer no intestino ou vários pólipos no intestino. Fora isso, doenças como isquemia de intestino a gente pode precisar tirar. E aí, quando a gente tira todo o intestino grosso, a gente pode levar o intestino delgado lá no reto ou lá no ânus, ou a gente pode fazer uma ostomia. Quando a gente precisa tirar o intestino grosso, a gente tem que ver a melhor forma de reconstrução. Essa é uma cirurgia grande. Não é que a retirada do intestino grosso a gente precisa fazer uma ileostomia. A gente pode até fazer essa emenda que eu falei, mas a gente tem que ver vários fatores para definir se a gente tem ou não condição de fazer isso. Por quê? A pessoa, naquele momento que ela está sendo operada, digamos, nessa situação que eu falei, uma isquemia, necrose de intestino, se a gente faz uma emenda intestinal, essa emenda tem um risco muito alto de não cicatrizar e ter um vazamento. E aí a pessoa vai ter uma complicação seríssima, chamada peritonite fecal, que pode precisar de novas cirurgias, mas pode levar até a morte. Então, naquela situação que a gente retirou o intestino grosso, se a gente acha que o risco é muito alto de fazer uma emenda intestinal, a gente pode fazer a ostomia. No caso, como a gente tirou o intestino grosso, a gente tem que fazer uma ostomia de intestino delgado, por isso que a gente chama ela de ileostomia. A gente vai pegar a região do ilho e colocar no abdômen. Uma vez que a gente criou, então, essa ileostomia, a gente depois pode fechar a ileostomia, pode reconstruir o trânsito intestinal, desde que a gente tenha condição de fazer isso. Quando que a gente pode não ter condição de fazer isso? Primeiro, se o paciente tiver um risco cirúrgico muito alto, aquele paciente tem vários problemas de saúde, a gente expor ele a uma nova cirurgia, a gente está tendo um risco muito alto também de não cicatrizar, igual a gente tinha na primeira cirurgia. Fora isso, é necessário que o paciente tenha ainda a região do ânus. Existem cirurgias que a gente precisa fazer a amputação do ânus, ou seja, a retirada do ânus ali. E aí, nessa situação, não dá para a gente reconstruir com o intestino delgado lá embaixo, porque se a pessoa não tem ânus e a gente coloca uma ostomia no períneo, é muito ruim, gente, é muito difícil de cuidar. Imagina, uma ileostomia no abdômen, a pessoa precisa de um tempo de adaptação e acaba se adaptando, mas muitas vezes é difícil esse cuidado. Agora imagina uma ileostomia no períneo, saindo fezes o tempo todo ali, é difícil de adaptar uma bolsa, a pessoa fica suja o tempo todo, a qualidade de vida é horrível. Então nessa situação, quando tem amputação do ânus, não justifica a gente fazer uma ileostomia perineal. Nesse caso, a gente faz uma ileostomia definitiva. Agora, naqueles casos que a gente pode reconstruir, como que é essa reconstrução e o que esperar após? No caso, então, que a pessoa tenha preservação do reto, a gente pode fazer uma emenda do ilho lá no reto, fazer uma anastomose ilio-retal. Como ela tem a região do reto ainda, é possível que ela tenha uma qualidade de vida, porque as fezes vão chegando ali no reto, ficam armazenadas e depois saem. Quando a pessoa só tem o ilho, não tem o intestino grosso, é muito comum que ela conviva com algum grau de diarreia. Então, muitas vezes a gente precisa usar medicações para segurar um pouco o ritmo intestinal, mas é possível desde que ela tenha o reto. Agora, e aquela pessoa que tinha uma retocolite ulcerativa? Precisou tirar todo o intestino grosso e também o reto, ficou só o ânus ali embaixo. O que a gente pode fazer para reconstruir? Nesse caso, a gente vai fazer o que a gente chama de bolsa em J ou bolsa ileal. A gente vai pegar um segmento desse ilho, aquele que a gente tem ali da ileostomia, e a gente vai dobrar ele de forma a fazer uma bolsa para substituir o reto da pessoa. Já que a pessoa não tem o reto, a gente vai criar um reto novo usando intestino delgado. Mas por que o reto é tão importante, hein, gente? Vocês já pararam para pensar? Gente, o nosso intestino ele vai funcionando durante o dia de forma mais ou menos contínua. Só que a gente só vai ao banheiro 1, 2 ou 3 vezes por dia.
Como que isso funciona? É porque além da função de absorver, de produzir as fezes, tudo isso, o nosso organismo também tem o reto, que ele tem a função principalmente de armazenar. A gente vai sentir vontade de evacuar quando tem uma quantidade de fezes ali no reto. Então, o nosso organismo armazena e a gente vai ao banheiro na hora que a gente precisa. Se a gente não tem mais o reto, a gente perde essa função de armazenamento. E aí fica com vontade de ir ao banheiro o tempo todo. Uma pessoa que a gente faz uma emenda do ilho direto lá no ânus, sem fazer uma bolsa ileal, a pessoa fica com vontade de ir ao banheiro o tempo todo. Toda hora que chega ali um líquido, né, aquele líquido entérico, já dá vontade, a pessoa fica com uma diarreia o tempo todo. Então é por isso que a reconstrução de uma pessoa que não tem o reto, a gente precisa fazer uma bolsa ileal para ter algum grau de armazenamento. Ainda assim, gente, quem tirou o intestino grosso vai conviver, como eu falei, com algum grau de diarreia, porque o intestino ele vai funcionando, né? O intestino delgado, e ele tem uma função de absorver principalmente os nutrientes, mas o intestino grosso ele tem uma função de absorver líquido e de armazenar as fezes. Então, quando a pessoa não tem mais o intestino grosso, é muito comum ficar o quê? Tendo aquela passagem, vontade ao banheiro, diarreia quase que o tempo todo. Então, para ter o máximo de qualidade de vida, a gente precisa fazer uma reconstrução adequada, né? Como eu falei, fazendo uma bolsa, mas também muitas vezes usando medicações para ajudar no controle do ritmo intestinal, retardando a velocidade do intestino, permitindo mais tempo para a absorção dos nutrientes. E essa situação vai ser especialmente crítica naquela pessoa que tem, além de tudo, o intestino delgado mais curto, porque às vezes a pessoa teve um problema que precisou tirar todo o intestino grosso, mas também teve algum problema de delgado, e aí precisou tirar, ou a pessoa tem uma doença inflamatória intestinal que compromete o intestino delgado. Então a gente tem que tomar um cuidado, tem que acompanhar, muitas vezes um acompanhamento nutricional, dietas específicas para ajudar essa pessoa a ter o máximo de qualidade de vida. Então, para quem perguntou isso, espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido esse assunto. É claro que cada caso é um caso, a gente tem que estudar, ver qual a melhor forma de reconstrução, ver como que foi feita essa retirada do intestino, essa ostomia, se tem uma boca, se tem outra boca ali do intestino, né, que no caso seria uma parte do intestino grosso. A gente tem que ver isso tudo caso a caso para definir como vai ser essa reconstrução. Agora, gente, vai lá no meu Instagram, se inscreve lá e lembra, ó, manda suas perguntas, né? Eu tenho feito caixinhas de perguntas, vocês podem participar, eu vou respondendo várias perguntas, tem dia que eu respondo mais de 100. Fora isso, eu tenho meu site, no meu site toda semana tem textos de qualidade para vocês sobre saúde intestinal, eu te convido a conhecer, o link está aqui. E fora isso, eu tenho o TikTok também, eu posto vídeos curtinhos lá, se vocês quiserem conhecer, né? Vídeos que eu vou abordar assuntos de forma bem direta mesmo. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima!